Semana de aniversário da cidade de Uberlândia, nesse ano de 2012, e o Canal 15, o canal da gente, não poderia deixar passar batido mais um ano, mais um aniversário e um pouco da nossa história. Eu digo um pouco porque um programa não seria suficiente para levar a você 3 pessoas que estão aqui conosco, que vão levar informações, histórias e muitos detalhes que eu tenho certeza que você vai relembrar e emocionar conosco. Ladies first, as mulheres vêm na frente, então eu apresento você, Nininha Rocha, que é a nossa pianista maior aqui da cidade. Nininha, seja bem-vinda. Muito obrigada pela delicadeza. O senhor Oswaldo de Souza, que foi o primeiro radialista aqui da cidade de Uberlândia. Senhor Oswaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o senhor Oscar Virgílio, que procurador-geral do município, eu acredito que ele foi, mas continua sendo, porque essa coisa de ex não combina muito não. Seja bem-vindo, senhor Oscar. Muito obrigado. Não é verdade? Participando do seu programa. Na verdade, eu não sou mais o procurador. Eu sei disso. Continua mas o senhor vai ser sempre, né, Nininha? Para nós vai ser sempre. É verdade. Sejam todos bem-vindos e é um prazer dividi-los o tempo, né, do programa e o tema do programa, né, Nininha? É. Bom, com você, nós estamos aqui no Espaço Cultural do Mercado Municipal de Uberlândia, um local tombado, é patrimônio histórico da cidade de Uberlândia, e tem uma rampa que você está conferindo aí, e logo que você acaba de subir a rampa, tem uma galeria de arte, e nós escolhemos o palco de um pequeno teatro, né, Nininha? Beleza. Onde você se sente muito à vontade no palco, né? O que te lembra o Mercado Municipal? O Mercado Municipal me lembra tanta coisa, meu pai falar, da minha mãe falar, que eu escrevi no meu 6º livro, inclusive eu trouxe para a Loriane ver, o ano que ele foi condecorado, foi dedicado. O pessoal, o seu Chico, que a gente só compra queijo dele, né? Lá embaixo, né? Então, menina, eu vinha com o papai, pegado na mão, e ele fazia a compra e eu admirava tudo aquilo, né? E cresci gostando, amando isso aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, uma que eu não gosto de você, né? Que você ia fazer, né? Só faltou o piano para me tocar, eu sei que eu vou te amar, né? É verdade. E outra porque o Glaiquinho me pegou no colo. Seu Oswaldo, essa lembrança da Nininha, né, do Mercado Municipal, e mais essa informação que ela acabou de dar. O senhor pegou a Nininha no colo, ela já tocava piano nessa época? Tocava com 4 anos, porque ela teve o privilégio de ser levada ao Rio para tocar com o presidente Getúlio Vargas. E o senhor estava presente nesse momento? Eu estava presente na época porque o pai dela morava a 100 metros da casa do meu pai, que era na esquina da Machado de Duque de Assis, Caxias, com a Duque de Caxias. Onde foi a loja MIG. Eu nasci ali e o meu pai tem uma rua Claudemir José de Souza, para baixo dos Irmãos Soares, uma rua daquelas ali, tem o nome dele. Ele foi juiz de paz, foi o primeiro viajante de Uberlândia. Da história. E então também na infância, na juventude, fez viagens e também trabalho em oficina de sapateiro em Uberlândia. Seu Oswaldo, já nós vamos comentar sobre o trabalho do senhor na rádio de Uberlândia. Pois não. Mas, seu Oscar, depois da Nininha ter lembrado um pouco do Mercado Municipal, o senhor Oswaldo falou ali da Praça Tubal Vilela, o senhor olhando lá nessa época e vendo hoje a pujança da cidade de Uberlândia, passa um filme, né? Passa um filme belíssimo. Eu me lembro assim de coisas, por exemplo, no tempo da minha infância, isso aqui era o caminho em que eu passava para ir trabalhar e voltava. Eu acompanhei a construção desse mercado municipal, desde o primeiro lance. Aqui era a região do córrego,
Na Getúlio Vargas. Na hoje Avenida Getúlio Vargas. Na época era Rio de Janeiro. Chamava Rio de Janeiro. Era um projeto da Rio de Janeiro. Não existia avenida. Era um córrego. Era um buracão muito grande e lá embaixo passava o córrego. Né? Então, isso aqui começou a ser erguido lá em 1944. Está no meu livro ali, aí o Marquinhos. É exatamente isso aí. Então, Uberlândia não existe. Existem várias Uberlândias. Gostei. A nossa imagem de Uberlândia de hoje não é a mesma da semana que vem, nem do mês que vem. Uberlândia está sempre gerando coisas novas. Desde aquele tempo eu me acostumei e tive essa percepção de ver que nada aqui continua assim tão perenemente. As coisas mudam para o sentido de progresso. Uma cidade sempre em transformação. É uma cidade em transformação, em criação, e quando não há, vamos dizer assim, apoio e recursos técnicos para essa transformação que o Uberlândia quer, Uberlândia inventa. Nós temos coisas aqui criadas, né? Não é orgulho de bairrista, não. Eu posso citar para você uma série de coisas criadas aqui em Uberlândia. Por exemplo, nunca se viu um município, desde o seu início, fazer estradas em outro município. Uberlândia já executava um plano de viação no tempo do carro de boi, querendo garantir os mercados, o acesso ao Rio Paranaíba, para atravessar para Goiás e vender mercadorias lá. O senhor nasceu aqui? Nasci aqui. O senhor nasceu em Uberlândia? Era em Uberlândia. Nininha Rocha? Com o maior prazer, Machado de Assis 274. E eu também nasci em Uberlândia. Somos 4 uberlandenses apaixonados pela cidade, né, seu Oswaldo? Muito. Eu sou apaixonada. Sem dúvida. O seu Oscar disse, eu não quero ser bairrista. Mas que mal há em ser bairrista? Não, o bairrismo que eu falo é aquele bairrismo assim, sem uma motivação justa, né? Nosso não é propriamente. A gente tem motivo, né, de ser bairrista. Seu Oswaldo, conta um pouco sobre o trabalho do senhor na rádio. Que rádio que era? Que hora que o senhor acordava? Como que era o programa? Bom, a Rádio Difusora Brasileira de Uberlândia, PRC6, 1510 quilociclos, com os transmissores colocados no Praia Clube, começou a transmitir em caráter experimental em dezembro de 39. Foi Joaquim Otávio Matos Penteado, um comerciante de São Paulo, que elegeu Uberlândia como sede dessa emissora que ele pretendia, fez e funcionou vários anos em Uberlândia. Então, nessa ocasião, tinha um cinema aqui, onde era o Cine Avenida, que estava desativado. Eles aproveitaram a parte alta do cinema para montar estúdio e também auditório, sendo que os transmissores, como eu falei, no o gerente geral era Aristides Figueiredo e Dona Maria, a mulher dele. E o gerente intelectual, o gerente da parte técnica de funcionamento era o Rippert, era descendente de estrangeiros, mas era de uma parte cultural bastante significativa. Ajudou e dirigiu a parte de discoteca, a parte de programação e a parte social também da emissora. Seu Oswaldo, vou pedir licença. Seu Oscar, e essa memória do seu Oswaldo, cheia de detalhe, o senhor lembra dessa rádio? Eu me lembro, sim. Nesse tempo em que foi fundada, eu era garotinho de 6 anos de idade, mas ela sempre esteve ligada à vida da cidade. A radiodifusora era o ponto, assim, vamos dizer, de convergência das atenções da região inteira. Todos os recados, todas as notícias eram feitas através da rádio. Nós tínhamos, desde o início do funcionamento dela,
o hábito de acompanhar as coisas. Então a população se comunicava, tinha um programa muito interessante, era aquele programa que tinha um oferecimento de música. Ah, é? Fulano oferece a fulana pelo seu aniversário, não é isso? Ou como demonstração de amizade. Então ela foi um meio assim de comunicação que ajudou muito a Uberlândia a afirmar a sua liderança regional. Teve um papel importantíssimo. Bom, Nininha, falando sobre rádio, a história que o seu Oswaldo contou, detalhes de programa do seu Oscar e a música na rádio de Uberlândia. Eu tinha 4 para 5 anos quando eu fui tocar para o Getúlio Vargas. Quando eu cheguei, eles quiseram que eu tocasse o que eu toquei para o Getúlio Vargas, eu tocasse lá. Já era o Geraldo Ladeira. O prefeito da cidade. Prefeito da cidade. Então eu toquei. Então a Dindinha, essa moça que faz trabalho de empregos aqui, a família dela, o pai, a mãe, o irmão, ela e a irmã é que tomavam conta da rádio, na parte interna, entendeu? Então eu não esqueço disso de jeito nenhum. O Glaiquinho era um moço super cortejado. É mesmo? Nossa Senhora, olha a cara dele, olha. Então, todo mundo comentava, né? Eu chamo ele de Glaiquinho porque eu era petitinha demais e gostava demais dele, da dona Lola, a mãe dele, do pai, né? Então, eu ouvia falar. Todo mundo falava, olha lá, olha o Oswaldo, olha lá, o tanto que ele é bonitão, né? Eu vou dizer alguns nomes apenas como lembrança e vou querer que o senhor complete com alguns a Nininha e o seu Oscar. Eu vou falar nomes importantes da cidade. Vasconcelos Costa, Tubal Vilela. O senhor? Vasconcelos Costa foi no nosso Paraninfo no brevetamento do Aeroclube de Uberlândia em 1943. Que coisa linda. É um livro. E a avenida foi com o nome dele, por ele ter sido o prefeito daqui, e até hoje chama Vasconcelos Costa. José Antônio de Vasconcelos Costa. Correto. Bom, Tubal Vilela. Tubal Vilela é uma figura extraordinária na história de Uberlândia. Era um homem de muita visão, um empresário bastante consciente, bastante arrojado. Ele, sob o aspecto assim da questão imobiliária, da ampliação da cidade, foi um campeão. Uberlândia, eu sempre digo, Uberlândia desde o seu início, desde o início da sua história, lutava para ser um município de predominância urbana, para ser a cidade acima de tudo. E a consolidação desse processo se deve muito a Tubal Vilela, que fez a cidade, ele criou uma coisa que eu acho muito bela. As pessoas amavam a sua casa, o seu terreno, construíam as suas casinhas no seu terreno. Eu nasci numa casinha dessas, construída em terreno nesses loteamentos, né? Todos amavam aquele pedacinho que morava ali, aquele pedaço da cidade. E aí, isso aí consolidou Uberlândia como polo urbano. Perfeito. Que beleza. E agora com a Nininha, Rondon Pacheco, Virgílio Galassi e Renato de Freitas. Carlinhos, eu vou citar para você 2 nomes que eu morava em São Paulo e que eu seguia tudo que eles faziam, Renato de Freitas e seu Virgílio Galassi. Então, esses 2 nomes, para mim, os 3 são respeitados. Mas esses 2 nomes é que seguiram. Tem algo especial para você. O começo da minha carreira. Correto. Em São Paulo. Num bate-papo, fora da TV, a gente podia amanhecer conversando, né, seu Oswaldo? Perfeitamente. Tem elemento não só amanhecer, tornar anoitecer. É verdade. Seu Oswaldo, o que nesse momento dessa conversa o senhor fale assim, mas eu tenho que fazer esse comentário? O que traz para o senhor de emoção a cidade de Uberlândia um fato histórico? O fato histórico de Uberlândia está condensado em umas palavras do meu pai. Que Deus fez Uberlândia
e perdeu a receita. Agora, fatos importantes são vários, são muitos. Inclusive, o primeiro avião que desceu em Uberlândia foi em 1932. Desceu na Avenida Vasconcelos Costa, quando não tinha nenhuma casa lá. A prefeitura alisou a avenida e desceu aqui o primeiro avião. E depois, então, em 1939, foi feito o Aeroclube de Uberlândia, onde foram formados vários pilotos que depois foram para os voos internacionais. Vamos falar 2 pilotos. O senhor e o meu tio Ari. Ari de Castro Santos. Nossa, que beleza de pessoa. A gente não esquece, foi a maior emoção da minha vida quando o instrutor desceu do avião e mandou que eu decolasse, fizesse 3/8 em cima da pista e novamente pousasse, porque eu ia solar pela primeira vez com o avião nas minhas mãos. Que maravilha. Que beleza. Seu Oscar, o senhor foi procurador-geral do município em que década? Procurador-geral do município foi na década de 90, mas recente. Eu trabalhei com o Renato de Freitas. Queria que o senhor voltasse a fita, o senhor já voltou. Lá na época do Renato, então vamos lá. O Renato de Freitas era uma pessoa com uma visão extraordinária de administração. Surpreendente. Ele pegou um município com uma receita ainda pequena, atrasado que Uberlândia. Uberlândia é assim, sempre sofreu, querendo ser mais do que é, e se esforçando para ser. Quando não tinha energia elétrica, sofria tremendamente, conseguiu fazer energia elétrica, conseguiu fazer o saneamento. O sonho do Renato era essa nossa cidade, é uma cidade poluída, atrasada, está ficando para trás. Isso era um sofrimento para as pessoas uberlandenses, né? Então, ele traçou um plano de modernização da cidade extraordinário. Eu dizia sempre o seguinte: Uberlândia vai crescer, está crescendo muito. O país está concentrando a população nas zonas urbanas, nas cidades, e nós não estamos preparados para isso aí. E eu vou encerrar o meu governo deixando Uberlândia com o saneamento básico concluído. Sem financiamento estadual, sem financiamento federal e sem dever um centavo para ninguém. Eu lembro da Sucupira, né? Construiu aquela obra de Sucupira ali, que depois todo mundo vê. Como é que um município do interior faz isso? Sem recursos oficiais das outras áreas, né? Então, para fazer isso aí, por trás dessa água barata que nós temos hoje, dessa água tão boa, tem uma história de planejamento, uma história de inteligência muito grande. Uberlândia terminou a sua estação de tratamento de água, modelar, antes de Belo Horizonte, foi a primeira que se fez em Minas Gerais, né? O governo de Minas Gerais não acreditava que Uberlândia desse conta de fazer isso aí, e fez muito bem. Então, com suas forças, seus recursos financeiros, intelectuais, né, com a sua gente, trabalho do Zé Espíndola, trabalho do Renato e de tantas outras pessoas. Perfeito. Então, o Renato tinha essa visão, ele diz: nós vamos preparar a cidade. Como é que uma cidade vai aumentar a sua população, como outras vão, sem infraestrutura? Perfeito. 2 fatos lembrados. Um do primeiro voo, né, que pousou na Vasconcelos Costa, né, seu Oswaldo? Aqui, o Renato de Freitas, com a Sucupira. E uma lembrança sua, Nininha? Não, o doutor Oscar falou aqui sobre a luz, a energia. O meu pai não era uberlandense, mas ele amava, porque eu nasci aqui, ele amava essa cidade, ele era baiano. Então, ele desceu essa Avenida João Pinheiro com 60 pessoas com vela na mão, para provar para os uberlandenses o que era roubado. Tem tudo isso no meu livro, porque minha mãe guardou tudo. Então, foi onde ele levou um tiro, quase morreu. Porque 60 pessoas mostrando que a cidade não merecia aquele preço da energia. Então, o maior presente, Carlinhos, doutor Oscar e Oswaldo, não vou chamar de Oswaldo nunca, Glaiquim,
que eu recebi da minha cidade foi a rua que o Adriano Bailoni colocou com o nome do meu pai. Professor Inocêncio Alves da Rocha. Para mim foi o maior presente que até hoje eu fico assim. Tá certo. Olha, como eu disse e repito, poderia ficar aqui mais outro programa e como o seu Oswaldo, a gente amanhecia, anoitecia e não ia faltar assunto. Mas eu vou ter que terminar o programa. A minha fala é dizer feliz aniversário, Uberlândia. Neninha Rocha. Eu amo a minha cidade, então eu trabalhei 19 anos numa emissora de televisão que o dono falava para mim, por que você tem que falar que você é mineira de Uberlândia, né, doutor Jorge Saad? Eu falava, não, doutor João, porque eu amo a minha cidade. Tá certo. Seu Oscar Vigílio. Eu espero que a população de Uberlândia se lembre dessas coisas passadas. É preciso, porque aquelas pessoas que se salientaram na história deixaram um exemplo muito grande de dedicação a essa cidade aí. Por isso que ela é assim. A Uberlândia é eterna, mas não é sempre a mesma, não. Perfeito. Há várias Uberlândias. Tá e certo. que a futura Uberlândia, que as pessoas estão construindo agora, nós também ainda estamos construindo, né? Que essa futura Uberlândia continue nessa trajetória, cada vez mais bela e mais importante. Perfeito. Sr. Oswaldo de Souza. A mensagem, não seria minha, mas do próprio Criador da natureza, agradecendo àqueles que lutaram, viram, sentiram e acertaram em lutar em Uberlândia, que são os primeiros, um João Naves de Ávila, um Oscar Miranda, um Joaquim Marques Póvoa, e o que foi o primeiro reitor do Ginásio Mineiro de Uberlândia, Dr. Mário Magalhães Porto, o irmão dele, professor Milton Porto, que fez a Academia de Comércio, lutaram para que Uberlândia e os uberlandenses não ficassem na escuridão da ignorância. Que maravilha! Que coisa linda, né? A vocês, muito obrigado pela audiência. E eu quero agradecer ao Sr. Oswaldo, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui no programa, com essa memória fantástica do senhor. Muito obrigado. Te dou os parabéns de ter sido parente do Ari de Castro Santos, meu colega de aviação, e do pai dele, Nicomedes Alves dos Santos, que está incluído na listinha que eu falei há pouco. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Sr. Oscar, muito obrigado. Obrigado, É um Neninha. prazer. Ó, carinho. Meus parabéns pelo Obrigado. seu trabalho, viu? O trabalho dele é muito bonito. Um acompanhante dos seus programas e vejo a sua finura em Obrigado, senhor. trabalhar com isso, com os temas de Uberlândia. E você fica com mais cenas da cidade de Uberlândia e o hino lindo da nossa cidade. Bela